Tive esses dias aí andando pelas comunidades. Como é gostoso relembrar a roça, a terra, o povo bem simples, o povo da capela. A gente começa a viver aquela realidade. Estive esses dias no lugar onde tirava água na manivela, no poço. Quanta gente não fez isso? Quando a baixinha ganhava alimento, os dias de dieta era eu que tinha que tirar água lá, armazenar a água para não fazer forças. E olha, quanta água foi tirada do poço. A gente lembra muito disso. Eu vim de lá do interior. Vamos louvar a Deus com muita alegria.
Amém. Como vocês aplaudem bonitinho. Vocês já estão música nas palmas. Que bom. Queridos irmãos, nós não temos aqui mais tempo estipulado. Tínhamos que fazer uma grande reflexão sobre o Espírito Santo de Deus, sobre todo esse novo acontecimento, que embora é novo para nós, mas é coisa de igreja, desde que a igreja iniciou. Esta manifestação, esta ação do Espírito Santo no meio de nós. Às vezes as pessoas dizem: você é evangélico? As pessoas respondem: eu sou católico. Aí os evangélicos muitas vezes dizem: mas então você é da religião carismática, você é dos carismáticos. Como que se a renovação carismática fosse uma outra religião, ou fosse uma outra denominação que se surgiu dentro da igreja. Para os que não ainda entendem, acham que a Igreja Católica dividiu em tradição versus renovação, e não é isto. A renovação carismática é um movimento que chegou em 67 na igreja para dar esse ânimo, para trazer estas respostas que todos nós estávamos precisando. Foi um bem muito grande para mim, particularmente, em todos os sentidos de minha vida. Para a minha vida conjugal, foi um santo remédio a renovação. Para a minha vida pessoal, foi um santo remédio. Para a minha vida, enfim, comunitária e até mesmo espiritual, foi uma grande bênção. Eu posso lhes afirmar que eu aprendi a ler o pouco que leio, depois que eu comecei na renovação. Eu escrevo alguma coisa e leio alguma coisa a partir do momento que eu encontrei com Jesus Cristo através da renovação carismática católica. É muito difícil a gente tentar explicar isso com palavras, porque as pessoas: eu nem preciso disso, porque não é meu feitio. Isso desde quando eu era do mundo, eu sempre gostei de ser uma pessoa muito direita e muito honesta. Saindo eu trago de ventre, eu trago esse caráter de família. Mas posso lhes afirmar que foi uma graça muito especial a renovação em minha vida, justamente porque deu para perceber e deu para descobrir dentro de mim todas as qualidades e as virtudes que eu tinha, que tenho e que não era valorizada. Eu não os valorizava, tanto que eu cheguei a ponto de tentar minha vida 3 vezes. Eu não tinha mais nem do que viver, porque eu não aguentava mais tantos sofrimentos na minha vida, tantas perdas na minha vida, tantas derrotas na minha vida. Eu posso até dizer que até 1980 eu fui um herói, por passar por tudo que passei e conseguir ainda vencer na vida financeira, na vida política, na vida social, enfim, em todos os sentidos. E por que não dizer na vida espiritual, uma vez que a gente já tinha buscado em tantos lugares, recorrido a tantas entidades, buscado a tantos e a tantos que nos diziam, me diziam que era bom, e tudo que me dizia que era bom eu ia, porque eu queria ser curado, eu queria ser liberto das situações com que eu me encontrava. Eu fui vítima de uma perseguição demoníaca e infelizmente a coisa se agravou de uma maneira tão forte que eu me tornei um louco, e eu era tido como um louco, como porque minha vida toda, minha juventude, tudo
foi esse tipo de problema, foi esse tipo de interferência na minha vida. E eu buscava nos lugares. Eu sempre me lembro que quando eu estava voltando daquelas crises, daqueles ataques convulsivos, eu, volta e meia, tinha pessoas fazendo trabalho em cima de mim, ou me surrando de terço, ou me benzendo. Apesar de que eu não acreditava nisto, a família também não, mas sempre alguém de fora, a família da minha esposa, da minha namorada na época, eles sempre diziam que isto era um encosto, porque do lado da minha esposa sempre houve uma tendência, uma credibilidade em curandeiro, espiritismo, e para nós isto era muito ridículo, nós não tínhamos essa credibilidade de forma alguma. Então, volta e meia, a gente via pessoas fazendo trabalho, tentando retirar da gente aquela situação que era uma situação muito machucante, por assim dizer. E a renovação, esse trabalho da renovação, despertou, deu esta chance. Eu não quero dizer que é o único trabalho na igreja, mas posso lhe dizer que no meu caso foi o que resolveu. Então eu tenho muito que agradecer a Deus pela igreja que Ele me deu, tenho muito que agradecer a Deus por este movimento da renovação, que não conhecendo Ele por dentro, pode fazer as mais piores oposição, pode até ter suas reticências com relação ao movimento. Mas eu vos afirmo, eu vos digo, que em nenhum momento a renovação atrapalha, que em nenhum momento ela vai ser causa de escândalo a ninguém, mas a renovação tem trazido uma bênção. Eu até digo que esses grupos de oração é a maior bênção que Deus estabeleceu nas cidades, porque na renovação tem três coisas muito fortes, que é a pregação da palavra, é o despertar para ler a Bíblia. Isso é automático, isso é típico da renovação. Não é tanto que a renovação fala que tem que, muito pelo contrário, é automático. Eu, por exemplo, eu era um homem de igreja, eu já tinha 10 anos de caminhada e eu não conhecia a Bíblia. Todos os meus sermões, as minhas palestras, elas eram escritas, mas escrita daquela forma para soletrar. Então eu tinha uma tremenda dificuldade de escrever. As pessoas escreviam e eu me batia para tentar passar o que eles me escreviam. Então sempre o povo ficava a desejar, porque é uma coisa muito difícil quando você vai transmitir, quando você vai dizer daquilo que você não saiba ou daquilo que você não tenha conexão. E isto para mim fazia muito mal, porque eu sempre fui um tipo de pessoa que eu gostei das coisas claras. Eu sempre gostei, ou choca ou saia do ninho, não fique aí enrolando, vamos jogar limpo a coisa, se dá, se não dá, não dá. E eu sempre ficava muito a desejar na igreja, porque, poxa, eu queria ver esse negócio mais claro. Diziam é pecado, mas não dizia porque era pecado. Dizia que era bom, mas não dava a estrada de levar a este bom. Então sempre, não assim caluniando, eu estou lhe dizendo uma realidade que eu vivia. E quando a renovação chegou, eu já tinha na época 20 cursos de igreja. Então eu vinha me aprofundando com todas as dificuldades, mas vinha me aprofundando. Quando se falou de renovação, a primeira coisa que eu disse foi isso: eu não preciso mais, eu já sou ministro. Sou ministro da Eucaristia. Eu sou pregador do cursilho, dava rolho em cursilho. Eu sou do movimento de casais, pregava para os casais. Quer dizer, eu tinha uma ação já dentro da igreja e achava que sabia tudo.
achava que estava por dentro de tudo, e até fiquei bem orgulhoso quando solicitaram que, porque eu tinha todos esses movimentos, eu era um dos escolhidos. Então, dentro do meu orgulho, eu fiquei todo cheio, embora não querendo ir, mas fiquei todo cheio, porque eu me inteirava no grupo dos palecistas. Então eu achei que se eu fosse na renovação, eu iria não para aprender, mas para incorporar, para inteirar na equipe, pois o encontro era para pessoas de lideranças, catequistas, e eu era líder, eu era catequista, e eu era tudo. Porém, eu não conhecia a Bíblia. E foi para mim um choque muito grande a maneira, a espontaneidade, a simplicidade, a facilidade que as pessoas tinham em comunicar. E o que mais me surpreendeu, que partes daqueles que estavam administrando o encontro eram pessoas muito menos capacitadas do que eu. E eu começava a imaginar, mas como é que esse camarada sabe tudo assim? E eu, que até aquele momento sentia-me como que o mais sábio, mas não conhecia a Bíblia, o encontro exigiu que levasse a Bíblia, eu não tinha a Bíblia, fui na casa do irmão, o irmão também não tinha a Bíblia. Infelizmente, católico não gosta muito de ler Bíblia, enfim, tem muito poucos que estudam a Bíblia ou que fazem qualquer coisa parecida. Então eu sabia que a mamãe tinha uma Bíblia. Aí eu fui pedir para ela: mãe, eu vou ter que fazer um encontro aí, nesse encontro exige Bíblia, a senhora não tem, não é para me emprestar? Joãozinho, vai lá no guarda-roupa velho, tem uma Bíblia lá. E eu, quando cheguei lá, encontrei uma Bíblia que estava mais cheia de casa de aranha e afinal toda suja. Fiquei quase que 15 minutos para limpar a Bíblia, de tão suja que estava. A mamãe tinha a Bíblia, mas ela também não lia. Então esse costume de ler Bíblia, infelizmente, a gente não tinha. E eu fui para esse encontro e passei uma vergonha tremenda, porque na cabeça do povo, do nosso bairro, lá eu era o padre, eu era o mais sábio. Quando chegou lá, eu até fiquei orgulhoso, porque alguns disseram: eu vou ficar perto do João, que quando fizer alguma pergunta, o João responde por nós, ele é o padre. Eu disse: deixa comigo, pode ir, que eu quebro o galho de vocês. Foi há 5 minutos e eu caí fora do primeiro banco, eu fui me esconder lá atrás. Por quê? Porque o camarada pegava a Bíblia e disse: acha a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E eu, que vergonha, os meus amigos diziam: pega, ajuda, onde que está? E eu também não sabia. E a coisa mais dura é quando você não sabe que dá uma que sabe. Amém? Você já deparou numa situação dessa? Essa foi a minha situação. Então eu volto a afirmar que, apesar de todos os meus movimentos, eu não conhecia a Bíblia. Só que vendo como eles manuseavam a Bíblia, como tinha facilidade de ir nos textos, e o duro que as pessoas falavam, depois eles abriam a Bíblia, confirmavam tudo que eles estavam falando. Eu disse: mas tem que ter alguma coisa. E eu me interessei por saber como. Será que essa gente põe a Bíblia inteira dentro deles? Como faz? Até que alguém me falou a respeito de dons. Eu nunca na minha vida tinha ouvido falar de dons. O que é dons? Começaram a falar dons do Espírito Santo. Eu só entendia esse negócio de Espírito Santo quando passava aquela folia de Santo Rei. E eu então via aquela bandeira do divino, aquele negócio, salve o divino Espírito Santo. Então para mim Espírito Santo era aquela congada, aquelas bandeiras, enfim, aquelas tradições que se tem por aí afora. Mas do Espírito Santo Espírito, do Espírito Santo Pessoa, do Espírito Santo Advogado, Colhedor, Fogo, Vento, este Espírito eu não conhecia. Mas como eu tinha uma função na igreja, me dificultou a eu crer no que eles diziam, porque eu era a igreja, e eu dizia: como igreja eu não estou sabendo, então tem alguma coisa errada.
E isto é um drama para quem está começando na caminhada. Por quê? Porque a gente vem com uma tradição desde que nasceu. De repente vê todo esse barulho. Um deles é bater palma, levantar a mão para lá e para cá. Eu ridicularizava, eu me irritava com aquilo, não porque eu achasse feio. Eu sempre fui muito aberto para cantar, para fazer música argentina, tinha muita facilidade de fazer desafio, fiz muito isso em caminhões de futebol, em palanque político, em bailes. Então eu sempre fui muito assim falante e gostei muito sempre de cantar, de fazer, enfim, foi essa a minha vida. Até aquele barulho da renovação, eu achava gozado e bonito. E via como que aquelas pessoas cantavam com a vida. Eles cantavam mesmo, a gente percebia que eles cantavam com a alma. Eu dizia, mas isso não acontece na realidade lá na nossa comunidade. E tinha umas meninas que cantavam, eu tinha bons equipes lá de cânticos e liturgia e tudo mais, mas era uma coisa muito presa, uma coisa assim muito segura. E eu via aquela espontaneidade. Então aquilo começou a me preocupar. Eu dizia, esse negócio é tudo menos igreja católica. E qual não foi minha surpresa quando eu vi um padre também dançando lá no altar, com batina e tudo. Nós iniciamos com a missa, e aquele padre saiu batendo palma e dançando. Eu disse, pegou fogo no circo. Até o padre fazendo esse negócio. Será que esse homem é padre? Será que essa religião é verdadeira? Queridos, olha, para a gente explodir, para a gente estourar uma tradição, é a coisa mais difícil, não sei para você, mas para mim foi a mais difícil na vida. Como é tudo largar de uma tradição. E aqui eu me lembro Pedro, que situação ele deparou quando ele começou a sua igreja na Palestina. Ele decretou uma lei que não podia de forma alguma misturar com os pagãos antes de doutriná-lo e ensinar, para não criar problema na igreja nascendo com eles. Um certo dia, Pedro está em oração e chega alguém e começa a falar com Pedro. Ele sai lá fora, vê uma toalha amarrada pelas quatro pontas e de repente em cada ponto um determinado tipo de animal, e uma voz vem e diz, Pedro, mata e come. E Pedro começou, chefe da igreja, está ali com uma responsabilidade toda na mão. Ele altamente ridiculariza a voz e diz, de modo algum, Senhor, jamais eu vou tocar no que é impuro. E o Senhor disse para ele, tu não chames de impuro o que Deus purificou. E a voz desaparece e logo vem um porta-voz dizendo, Pedro, é para você fazer uma visita na casa de Cornélio, porque ele te espera hoje à tarde para uma reunião. Então, olha, trago-vos este recado. Você pode chegar na casa de Cornélio hoje, e eu tive a felicidade de estar em todos esses lugares lá em Israel. Como isso é surpreso, como isso preenche, e eu fiquei assim muito feliz por poder caminhar onde eles caminharam e por perceber, de certa forma, o sofrimento que Pedro teve quando teve de estourar a tradição. Então Pedro se preparou bem, se toma um banho, chega na casa de Cornélio, reverencia Cornélio, Cornélio manda que ele entra, se assenta, e Cornélio queria saber a respeito de todo aquele barulhão que Pedro andava fazendo com mais um grupo chamado discípulo da seita do Nazareno, cuja ele tinha sido morto, crucificado. Então Cornélio estava querendo uma explicação, o que era tudo aquilo que até então não estava entendendo. E Pedro, muito cheio do Espírito Santo, se arriscou a contar para Cornélio tudo o que estava acontecendo. E sem que ele percebe, está ali todo aquele povo ao redor de Cornélio, eram pagãos, e na medida que Pedro foi falando, é Jesus, nós andamos com ele, o povo
matou, mas ele ressurgiu, é dele que estamos falando. E de repente esse povo pagão, que não se podia de forma alguma ter algum contato com esse tal dons, com esse tal Espírito Santo, começaram a orar em línguas e a profetizar e a orar em línguas, e Pedro ficou todo apavorado. Mas eu nem estou falando tanto a respeito de dons, e esse povo está orando em línguas e está profetizando. Aí Pedro inteirou, porque onde tem um grupo de carismáticos louvando, glorificando a Deus, você não resiste passar lá na rua. Se você é bem carismático, você chega num lugar, estão batendo palma, estão cantando glória, glória, aleluia, a gente já ferve lá dentro. Vamos dar uma chegadinha, vamos dar só uma olhadinha, e quando percebe que está cantando lá dentro. Pedro então começou a cantar e a louvar. Quando ele deu por fé, ele disse: meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Esse povo é todo pagão, e eu não podia, e eu estou abusando, estou passando por cima da lei. Ao que não bastasse, Paulo chama a atenção dele. Escuta aqui, Pedro. Paulo era bispo, Pedro era papa. O que é que você está fazendo, Pedro? Você não acabou de dizer a nós que temos que ter muita cautela com respeito aos pagãos? E agora, como os pagãos, você canta, você louva e você reza aquilo que você diz? Então, como chefe da igreja, como é que fica, Pedro? E Pedro parou, raciocinou, fizeram o primeiro concílio para começar a entender. Estou tentando explicar que esses fatos começou a reaviver dentro da igreja novamente. É coisas que a gente não entende, é coisas que muitas vezes como pregador eu também ainda não entendo. E isto não é nem para entender, mas é para fazer aquilo que é para ser feito segundo a ordem do Espírito Santo. E o que foi mais gratificante, que aquele povo passaram a ser cristão e receberam a água do batismo. Estas graças está ressoando dentro da igreja novamente, porque até aqui o nosso conceito, para ter alguns dons ou para ter algum ministério, é preciso de curso, era preciso disso, era preciso daquilo, era preciso daquilo, era preciso de muitas coisas. Não quer dizer que não seja preciso, ainda é, mas a gente percebe que hoje a facilidade do Espírito Santo chegar até as pessoas é tamanha, porque nós estamos no tempo do Espírito Santo, no tempo do derramamento do Espírito Santo. E o que diz a Bíblia? Que nos últimos dias ele derramaria desse Espírito Santo. Como nós aguardamos a conclusão profética nesses últimos tempos, nós temos que receber do que conclui, do que soma, do que faz com que venha realizar os planos de Deus nesses tempos chamados finais de tempos, finais de século, que não tem nada a ver com final de mundo. Não estamos dizendo de final de mundo, estamos dizendo de cumprimento do tempo, cumprimento de profecias, enfim, tempo de Deus, simplesmente isto. Então, como estamos no período finais, nos 3 últimos anos deste milênio, a igreja abriu-se as portas para fazer uma evangelização que caminha rumo a este terceiro milênio. E qual é os pensamentos da igreja? Que a humanidade se prepare pelos 3 grandes acontecimentos que está por ser realizado até o ano 2000. Por que terceiro milênio? Porque nós vamos entrar no terceiro milênio. No ano 2000 entra para caminhar no terceiro. E para isto é preciso entender que temos que ver a Santíssima Trindade como é numa totalidade, mas cada uma a seu tempo. O tempo do Pai, o tempo do Filho e o tempo do Espírito Santo. O que a igreja fez?
pegou o primeiro dos 3 últimos, que é 97. 7 na Bíblia é um número simbólico, é um número que realmente diz alguma coisa. Por isso, como esse número expressa um símbolo, este símbolo nesta época é a graça. A graça é nada mais do que conhecer Jesus Cristo, que nos leva à abertura ao Espírito Santo. Então, o primeiro ano dos 3 anos finais é para se conhecer Jesus Cristo, é para descobrir, baseado no livro de Marcos, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o prometido do Pai, o enviado de Deus, o enviado sobre a Virgem Maria. Então a igreja se abriu para evangelizar, com ardor missionário, falando do Filho. No ano de 98, vai se falar do Espírito Santo, que veio por intermédio de Jesus Cristo. O Espírito Santo soprou sobre Nossa Senhora, e ela concebeu o Filho, o qual deu seu nome Jesus. Porém, este Jesus, uma vez cumprindo sua missão, ele devolve para o Pai o seu Espírito, e o Pai pega seu Espírito e devolve a humanidade. Então, o primeiro ano, descobrem Jesus Cristo, conhecem Jesus Cristo, aprendem Jesus Cristo. Não que depois deixaríamos Cristo de lado, mas com Jesus Cristo iríamos descobrir o Espírito Santo, a função do Espírito Santo. Então, 98, toda a igreja volta os pensamentos ao Espírito Santo que será derramado. Por isso, 98, apesar de ser um ano de muitas tribulações, será anos de muitas confusões, será anos de muito troca-troca, será anos de acontecimentos absurdos, acontecimentos pavorosos. Possa que seja tudo isto, mas acima de todo esses acontecimentos, nós temos um acontecimento maior, porque é tempo de um derramamento maior, porque supomos ser as últimas cartadas que Deus está dando para que a sociedade arrependa e muda de vida, se arrependa e integre ao conhecimento do Espírito Santo. No ano 99, estuda-se Deus Pai, o Deus Pai que deu tanto o Deus Filho como deu o Deus Espírito Santo. Completado esses pensamentos, a igreja se prepara para o grande aniversário, para a grande festa, e esta festa é do Filho de Deus. Esta festa será o quê? Aguardando a transformação, a adesão que Deus fará na face da terra. Isto será de forma tão linda, de forma tão gratificante, que vão chorar e se lamentar, vão sofrer e definhar-se de medo aquele a quem não quiserem se preparar por esta festa. Por quê? Porque o noivo vem pelas núpcias e vem derramando toda a sua graça e separando o que é bom do que não presta. O que for bom vai festejar e regozijar os acontecimentos messiânicos, o aniversário de Cristo. Amados, é só entender quando ele veio ao mundo. As estruturas da terra começou a mesma coisa, mas era cumprimento e se falava no Salvador. Olha, só entendeu a salvação quem entendeu a salvação. Quem não entendeu, nada aconteceu. Não quer dizer que o mundo vai desabar, vai cair pedaço lá. Não, vai acontecer eventos que será lindíssimo demais.
Quando Jesus nasceu em Belém, em uma manjedoura, quem valorizou? Ninguém, a não ser aqueles pobres pastores que foram lá oferecer alguns presentes. Mas nesta festa, aqueles que descobrirem pelos dons desse preparo, é por isso que a gente prega retiro, é por isso que reúne para encontros, é por isso que se fazem os louvores. Por quê? Para libertar o povo, para o povo aprender a bater palma, para o povo aprender a levantar os braços. Por quê? Estamos treinando um povo para receber um outro povo. O povo da terra vai receber o povo dos céus. O povo dos céus vai encontrar com o povo da terra. E este grande encontro, esse grande evento, vai dar somente a alegria, vai dar somente a bênção, vai dar somente a paz. E isto fará com que comece uma nova terra e comece um novo céu, uma nova terra, e uma maneira diferente de pensar, de agir, uma maneira diferente de orar, uma maneira toda diferente de sermos cristãos. Por quê? Porque aquele a quem tentava nos seduzir vai ser posto um fim. Quando Jesus Cristo morreu, houve-se trevas e o véu do santuário rasgou-se pelo meio. Neste aniversário de Jesus Cristo, nesta vinda gloriosa do Senhor, as maneiras como será é abstrato aos nossos conhecimentos, mas acontecerá alguma modificação, e nessa modificação ninguém precisa ter medo, ninguém precisa se apavorar, porque aqueles que forem preparados, aqueles que realmente viverem para Ele, terão dele todos os favores, todas as promessas, e com estes favores e promessas nós seremos separados. Possa até, não estou dizendo que é, mas possa até que vamos passar como que por um sono repentino, e quando acordarmos tudo vai ser diferente. E aí tudo se começa com outras mentalidades, assim como começou nos dias de Noé. O dilúvio devastou tudo. Depois dos 40 dias e 40 noites de chuva, a barca pousou e ali Noé começou toda uma outra geração. Amados irmãos, e a Bíblia diz que se uma vez foi destruído pela água, a segunda vez será destruído pelo fogo. Mas é Deus quem vai destruir? Não. Essas destruições é o próprio homem quem vai fazer. Por quê? Pelo seu orgulho, pela sua rebeldia, pelas suas indiferenças, pelo seu ódio, por sua violência. E isso poderá ser ocasionado, e alguém com isso vai ser prejudicado. Serão prejudicados quem? Quem estiver fora desta graça, quem estiver fora deste campo de salvação. É porque Jesus disse: ide pregai, ide anunciai. E a renovação carismática, ela vem trazendo esses aspectos que nós precisamos converter, que nós precisamos arrepender, perdoar, que nós precisamos aderir às confissões, que nós precisamos ser curados, que nós precisamos imperar, formar a comunhão dos santos, para esperar a turma dos santos que descerão sobre a terra, e para levar os santos da terra que pertencem ao céu. Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Não for assim, eu não vou teria dito. Amados, interessante que a palavra do Senhor diz em 2ª Epístola aos Tessalonicenses, vinda do Senhor Jesus, a Bíblia nos conta o seguinte: ninguém de modo algum nos engane,
Segunda Epístola aos Tessalonicenses 2, versos 3. Ninguém de modo algum os engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. E isso nós já estamos vendo. As aberrações, a mesquinidade dos pecados. Nós já estamos vendo quantos abusos, este sincretismo, cada um apresentando um Deus diferente do outro, ou uma doutrina diferente da outra. Aquilo que eu já disse a vocês antes do almoço, é preciso que tenhamos a chave. Então, este antes, ele vem justamente para seduzir. E aí pergunta-se, como a gente vai saber? A gente só começa a saber pelos frutos que vão produzindo. É tudo muito confuso. Como você não pode entrar em crise e confusão, você não deve afastar da tua fé. Permaneça na sua fé. A Bíblia diz o seguinte, que a manifestação do ímpio, está lá no versículo 9, a manifestação do ímpio será acompanhada graças ao poder de Satanás. É ele que faz todo esse estardalhaço na mente, no coração, na família, no comércio, na igreja. Todos esses abusos, essas situações que nós estamos sofrendo, é ele, é a manifestação do ímpio. Só para lembrar alguma coisa, estas coisas que vemos na TV, as chacinas, os massacres, o que são isso? São coisas normais? Não. É normal um pai matar o filho? É normal o filho matar o pai? Não é normal. Mas isso está acontecendo. Quem viu a reportagem, viu o filho mata o pai, guarda lá dentro de casa, dorme com o pai morto ali. No outro dia vai fazer o almoço com a mesma faca que matou o pai. Ele está lá cascando a cebola, picando o alho. Quem viu a reportagem acompanhou isso. E quando os repórteres se entrevistaram, dizendo, mas não é meu pai, ele não está morto? É, ele está morto, meu pai. O que eu vou fazer? Ele já está morto, agora tem que fazer alguma coisa para ele comer. Com a mesma faca. Quer dizer, que frieza. Aquele outro, que era até um escriturário, que sequestrou as crianças, que matou, estrupou, enfiou pau, ânus, na garganta, na boca da criança, é normal? Não é normal. Isto é uma coisa anormal, mas isto é manifestação do ímpio, e a manifestação do ímpio será acompanhada graças ao poder de Satanás. Quer dizer, aquele homem foi agido, movido sob um poder satânico. E estes tipos de coisas vocês vão ver muito mais na face da terra, se nós não nos contrapor à situação. E o que é pior, que o inimigo quer se manifestar, e para isso ele tenta também a tua casa e a tua família. Deus, sabendo disto, o que fez? Deus abriu as torneiras dos céus e mandou para a terra o nosso advogado, o Espírito Santo, o nosso juiz, o Espírito Santo, o nosso defensor, o Espírito Santo, o nosso condutor, o Espírito Santo. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Se nós não recebermos o Espírito Santo, nós não temos como entender o que é o ímpio do que é o bom, porque nem o ímpio vem dizendo que é ímpio, mas vem manifestar nas pessoas de bem, de bom. E essas manifestações faz o quê? Versículo 10:
Ele usará de todas a sedução do mal com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor, a verdade que os poderia ter salvado, os que poderia salvar. Eu repito, ele usará de todas a sedução do mal com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor, a verdade que os teria podido salvar. Amados, vejam uma palavra: aqueles que se perderam. Amados, Jesus Cristo, vendo isto, ele registra em Mateus 10:6: e diante as ovelhas que se perderam na casa de Israel. O fato de nós estarmos reunidos aqui, para muita gente é um encontro, para outros é um entra e sai. Vamos lá ver o negócio, entra, sai. Vocês não podem imaginar o quanto isto é sério nesses tempos. E aproveitem, porque até isso vai ter dificuldades de 98 em diante. Até isso vai ser difícil. É muito fácil. A palavra de Deus diz em Apocalipse que o inimigo seria solto para reinar 1000 anos. Mas quando se completasse 1000 anos, ele seria fechado, acorrentado e lançado no abismo. 1000 anos vai se acontecer agora no ano 2000. Por isso que temos que prepararmos para estes acontecimentos do ano 2000. É a prisão do inimigo. Mas não se esqueça que nós estamos diante de um exército violento, perigoso, um exército satânico. Por quê? Porque ele foi precipitado na terra. Famílias, vocês que me ouvem em casa, por favor, entendam. Este exército quer usar daqueles que se perdem na droga, no sexo, no divórcio, na bebida, na ganância, no apego. As pessoas se pegam a isto e não se pegam a Deus. E por não se pegar a Deus, podem perder a graça de Deus. Então o que pode acontecer? Ele vem para seduzir. Como lhe resta 3 anos para ele fazer a colheita dele, ele está investindo como pode, da forma que pode, aonde pode e com quem ele pode contar. Esse quem pode ser até pregador, catequista, missionário, religiosa, entidades, meios e etc. Olha, ele ataca de todas as formas por meio de acidentes e doenças, esses acidentes brutais sem explicações. Por detrás disso, é bíblico. Ezequiel 7 diz que virá tempos que virá desastre sobre desastre, morte sobre morte, acidente sobre acidente. Jeremias 19:9 diz: na angústia e na dor, o pai comerá a carne do filho, e o filho comerá a carne do pai. Lamentações diz que o filho ficará tão isolado que morrer-se-á de sede, asfixiado sem ter quem entenda, quem acode. Quer dizer, a Bíblia todo é um relacionamento com relação aos acontecimentos. Como não lemos Bíblia, ficamos desatualizados e concordando com a realidade. Esta asfixia é prático isso: a falta de quem cuide, a falta da medicina, a falta de acolhimento. Com isto, o banditismo cresce, as cadeias enchem, os divórcios aumentam, a violência aumenta, o amor diminui, a união diminui, e Deus então está investindo também como pode em nós. Porém Deus tem um princípio, Deus tem uma regra. Deus dá tudo que Ele tem, já deu, está dando, para ver se o homem se alerta. Mas infelizmente o homem não ouve Deus. Então Deus faz o quê? Reúne o povo. É o que Deus tem dito para mim: meu filho, você reúne o povo, apressa-te,
vai, anuncia-me, quer ele se escute, quer não. Pregue, insista, não desista, anuncia, fale, pregue o Evangelho, pregue a conversão, pregue a redenção desta terra, pregue o meu Evangelho. Ô gente, ultimamente eu não tenho tempo mais para viver. É todo dia, toda semana é telefonema. Por que eu estou nessa batalha travada? Eu não sei mais o que é diversão, eu não sei mais o que é um domingo com a família, eu não tenho mais descanso. Agora, por que essa batalha é travada? Porque o João é um fanático, porque é um exagerado, porque é um estabanado, porque é um louco, porque é um histérico, porque é um misticismo? Não. É porque o meu diálogo com Deus tem particularidade muito especial. E segundo Amós diz que nada fácil é revelar aos meus profetas. Deus me levantou para fazer esse trabalho. Ele em um momento quer ser maior porque Deus me chamou. Vocês percebem que eu sou um homem humilde, que eu estou à disposição de todo mundo. Porém eu não posso me calar diante dessa realidade. O que eu estou lhes pregando é bíblico. Se eu não digo a Bíblia toda, eu vou ser cumprido diante de Deus. Eu sei que existem muitas regras e normas que começam, não fale nada sobre isto, não fale sobre apostasia, não fale sobre fim de tempo, não fale muito sobre o demônio, mas eu não posso ser omisso, eu tenho que falar o que a palavra de Deus fala, e a Bíblia toda, ela não é alguma coisinha só, e se na Bíblia está dizendo tudo isso, eu como porta-voz de Jesus tenho que dizer isto. Quer aceite ou quer rejeite, meu filho. Se você aceita, o problema é seu. Mas pregar é um dever meu. Eu tenho que anunciar isto. E para isso eu sei que eu vou ser mal interpretado, mal entendido. Vão me perseguir, porque os demônios não querem que a gente bote as cartas na mesa. Ele tem deitado e rolado como ele quer na vida do povo. Chega alguém tirando a falcatrua dele e apresentando a coisa do outro lado. Você acha que ele quer ficar mal? Então a renovação da igreja não é um outro movimento. A renovação carismática não é uma outra igreja. A renovação carismática é a igreja em ativa, levantando e orientando a sociedade a importância de se preparar com a igreja o terceiro milênio, que é o aniversário de Jesus Cristo. Se assim Deus quer, assim vamos anunciar. Mas diz também Apocalipse que nesse tempo precisaria ter muita constância, em outras palavras, muita perseverança. Perseverança significa punho firme diante de tudo que viria para nos abalar a fé. E quando a Bíblia diz que o homem apostataria da fé, ele estaria dizendo que o homem não ia suportar esta sã doutrina que salvaria. Filhos, no livro do Apocalipse diz que ele viria para seduzir. Tessalonicenses diz que ele também viria para seduzir. Versículo 11. Por isso Deus enviará um poder que os enganará, os induzirá a acreditar no erro. Desse modo serão julgados e condenados todos os que derem crédito à verdade, mas consentirem no mal. Versículo 12, vamos repetir. Desse modo serão julgados e condenados todos os que não derem crédito à verdade. Quer dizer, a verdade é uma. Se eu não acredito nela e caio para juntar mestres para mim, então eu posso ser condenado juntamente com o mal. Vamos fechar o pensamento de uma maneira bem concreta. Em Apocalipse, ele fala justamente desse tempo da perseverança. E desse tempo da perseverança com Jesus Cristo. No capítulo 13 de Apocalipse e no capítulo 7, 23 de Daniel, dá-se uma referência a estes acontecimentos, que é nada mais de que precisamos ser pessoas preparadas. Porém, Joel nos diz
que é preciso que sejamos cheios do Espírito Santo. Porque com a unção do Espírito Santo eu posso me defender e me contrapor contra a cilada deste mal. Irmãos, e esta cilada é justamente um método para arrancarmos a nossa fé das mãos de Deus e inteirar. Porque se a igreja celebra o aniversário de Jesus Cristo, este evento vai também mexer nas estruturas do adversário de Jesus Cristo. Por quê? Porque trata-se de um evento na terra. A terra é de Deus, mas o demônio diz que ele conquistou esse direito. Então a guerra, a batalha, não será mais entre nós e o demônio. Esta será enquanto não cumprir esse tempo. No dia que cumprir esse tempo, diz a Bíblia que virá o dia do Senhor. E no dia do Senhor, não é mais João Camelote, não é padre, não é religioso, religiosa, coordenador. Não, nós vamos estar ali depois, simplesmente para ver os frutos dos nossos trabalhos, a colheita do que semeamos. Gente, isto é lindo. Quem vai lutar por nós é o próprio Jesus Cristo. Ao que ele diz em Isaías: todas as armas forjadas, feitas contra vós, verá reduzida em pedaços. Ao que diz Joel: vamos, transformai vossos arados suas armas de guerra em arado e foices. Vamos, guerreamos, proclamamos. Aí vem o dia do Senhor. Então é preciso que entendamos tudo isto. Nesse dia, quem vai fazer o juízo, quem vai julgar, quem vai guerrear contra o nosso adversário será o próprio Jesus Cristo. Mas para isto, os céus descerão sobre a terra em glória, e virão os que morreram ressurgindo primeiro. Mas daqui até lá, nós temos que dar do que temos dentro de casa, dar do que temos na igreja. O tempo é de constância, o tempo é de perseverança, o tempo é de luta. Até eu digo, não precisam ficar preocupados muito com as coisas da terra, porque se nós perdemos tempo em querer criar as coisas muito na terra, nós podemos perder tempo em preparar nosso coração para esta festa. Imaginou este dia acontecendo, o dia da batalha, o dia da transformação desse planeta, o dia de prêmio ou o dia de condenação. Eu estiver fora do evento, diga para o irmão: você vai estar fora do evento, irmão? Você vai estar fora? Você vai estar fora? Então te prepare, senão você fica por lado de fora, meu filho. E a Bíblia diz, só para encerrar, no capítulo 13 de Apocalipse, no versículo 17, que nesse tempo, que ninguém pudesse comprar ou vender, se não fosse marcado com o nome da fera, ou o número do seu nome. Eis aqui uma sabedoria: quem tiver inteligência, calcule o número da fera, porque o número é de um homem, e esse número é 666. Preste atenção um pouco. As várias entidades, há muitas entidades que dizem que este homem é o Papa, e é mentira. A gente precisa entender, para a gente não se confundir. Estes são os argumentos que usam para te roubar a fé. Irmãos, este poder será um poder da iniquidade.
que usará daqueles que se perderam e seduzir a acreditar no mal. Por esse motivo, é preciso entender uma coisa: os tempos que nós estamos vivendo são tempos em que está se cumprindo estas palavras e estas profecias. É para ter medo? Não, é para ter alegria, é para nosso bem, é para nossa libertação, é festa para os convidados. Diga para o irmão: você é convidado? Você é convidado? Desde que você se conhece por gente, sempre a igreja diz: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Você sabe por que você fala isso? Porque você é um convidado para esta ceia. Só que vai acontecer um banquete intermundial, um banquete escatológico. Isaías 55 diz: vinde comer manjar, vinde beber, comer sem beber, sem precisar pagar. Amém? Um rei fez um grande banquete, o povo já foi convidado, a mesa já está preparada, já foi o cordeiro imolado. Quero dizer para vocês que lá no céu, Nossa Senhora, os santos estão trabalhando dia e noite para receber nós lá. Amém? Amém. Você vai ficar? Diga para mim, você vai ficar, irmão? Você vai na festa? É isto que estamos preparando. Só, queridos, que estamos preparando e fazendo tudo isto, porque é daqui que vamos para lá. Então, para isto, é preciso que você entenda que este número é o número 6, que é o número de um homem. Porém, este homem é o adversário de Jesus Cristo. E o Papa nunca é adversário de Jesus Cristo. Mas quem será esse adversário de Jesus Cristo? Ele traz o nome Mautreia. E esse Mautreia foi-lhe dado o nome dentro de uma entidade chamada de Nova Era, nova Constituição, novos métodos, novos códigos, novas moedas, novos, tudo novo, porque ele supõe tempo de Aquário. Mas para nós cristãos o tempo não é de Aquário, porque Aquário é o que está enquadrado dentro de um pequeno espaço. A nossa era é justamente de Deus, que tem o símbolo do querigma, que é o peixe, que tem toda uma expansão do universo para nadar e ser livre. Só que a guerra será entre o bem e o mal nesse final do tempo. Só que o mal, por mais que ele for guerrear, ele nunca vai vencer o bem. Ou vai vencer? Não, porque ele já tentou destruir o bem, mas ele não conseguiu. E o último a ser tragado na terra, o último inimigo nosso nessa terra é quem? A morte. Quem é a morte? O demônio. E nesse período, Jesus Cristo vai guerrear por nós. E como Jesus Cristo sabe guerrear, ele vai algemar o demônio e todo o seu povo, toda a sua gente, e vai lhe tirar em um abismo. Mas vamos ficar um pouquinho com o número para entender. Esse é o número de um homem. E nesse número você precisa ser entendido que tem que
ter um sinal na mão. Sinal na mão. Sinal é esse: dinheiro, dólar, moeda, poder. Porém você começa vendo o que muitos estão pregando por aí afora: prosperidade, prosperidade, crescer, misturar com os empresários. Você vai fazer a corrente dos empresários, etc, etc, etc. Por detrás de tudo isto tem coisa. Um outro sinal: ira da mãe de Jesus Cristo. Ao invés de aderir à mãe que gerou o filho, chuta a mãe que nos deu o filho. Você vai se meter em uma entidade dessa? Você precisa ser muito sem sabedoria para você comungar isso. Muito, muito, muito. Isso não é uma nova era disfarçada de cristão. Não entre, pelo amor de Deus. Estes serão os números pelo qual os homens vão aderir. Este número será de um homem. E isto vai virar um ecumenismo. O que eu vou dizer aqui agora é até perigoso. Mas o que eu tenho de perder? Somente a vida. Ela jornal de mim. Até 98 virá um ecumenismo satânico, porém vai cair. O espiritismo vai desaparecer. Isto vai determinar, isso vai acabar. Maçonaria, aos meus irmãos maçônicos, nada contra a sua pessoa, falando da tua filosofia. Esses códigos, esses sinais, vocês que estão predominando o mundo, no sistema político, no sistema econômico, no sistema estudantil, no sistema medicinal, vocês que estão fazendo essa falcatrua, esses abusos lá em cima no plenário, esse nome cai tudo. Isso vai cair tudo. E tudo vai virar um ecumenismo. Será muito forte esse poder terreno. E é por ser muito forte que vai seduzir muitas pessoas. Porque no desespero, na aflição, eles vão comprar aqueles a quem puder comprar com técnica. Mas para te comprar você tem que ter um número e você tem que ter um sinal. O número é da entidade, o sinal é o dinheiro, e na fronte é você ter uma ideia voltada para a entidade deles. Se você fizer parte desse novo plano chamado de aquário, então você vai ter bolsa de estudo, você vai ter médico de graça, você vai ter empresa para ganhar 10, 12 vezes mais do que você ganha, você vai ter passagem aérea de graça, você vai ter tudo porque você faz parte deste ou desta entidade. Mas para nós que somos cristãos, vamos dizer: isso não nos serve, porque eu não quero este ou aquele número. Então você não pode nem comprar e você não pode nem vender. E aí que vem o tremendo medo da humanidade. E daí? O que vamos fazer? Eu levaria a todos vocês, se de um lado as pessoas incentivam dizendo: você entra na corrente dos 72 para que você prospere a empresa, para que você cresça. Eu diria ao contrário: não te preocupe em crescer, e você que tem, agradeça porque tem e não tenta querer mais, porque nós chegamos neste ponto que quem quiser ganhar vai perder. É isto que está o mundo, é isto. Por tudo que estão fazendo, é isto, pelos impostos. Afinal, eu nem devo dizer isso, porque você sabe isso muito mais do que eu, que por certo você lida com essas coisas muito mais do que eu. Mas infelizmente é por esse lado que a opressão virá. É por esse lado. Deus está confiscando os bens daqueles que são cristãos. Ué, mas Deus é ingrato? Deus quer tirar o que eu tenho? Não. Deus não quer que você se perde com o mundo. Simplesmente por
vício. Então, quando você vê alguma coisa indo para baixo e caindo, ao invés de desesperar ou dar um tiro no ouvido ou recorrer nesses lugares, agora no Universal, porque lá está prosperando, o fulano estava pobre e foi lá e Deus abençoou e ficou rico. Deus ou o homem? Deus ou o homem? Só que na aflição você precisava de socorrer, você começa mal. E aos poucos você vai ser registrado naquele número e vai prosperar. Eu tenho tanta pena dessa gente que por falta de instrução vão caindo de patinhos. E o que é pior, defendendo a graça e lutando, brigando pela graça. Olha, gente, eu até vou criar essa fita porque eu não sei se eu vou ser capaz de falar assim novamente. Não era nem meu plano. Eu ainda perguntei o que eu vou pregar, meu Deus. Olha para onde caiu toda a pregação. E eu sei que já estourei horário, mas glória a Deus, quero encerrar. Amados, então é preciso que você agora entenda o outro lado. Nós cristãos, teremos uma assistência não de homens, teremos uma assistência do reino de Deus. Deus será muito capaz de nos sustentar sem lhe faltar nada e sem precisar depender de interar nessa situação, porque esse direito de cidadania nem o inferno poderá tirar de nós. Aí então começa a surgir a unidade dos cristãos. E essa unidade dos cristãos vai conferir: quero, pois, que todos sejam um. Então, aqueles que pertencerem a Jesus Cristo, seja ele a crença que for, mas é verdadeiro de Deus, estes vão unir e vamos ter um povo chamado povo de Deus. Aleluia! E esse povo de Deus será assistido por Deus. Quando completar esse tempo, Deus vai fazer o quê? Volte para trás e vamos encerrar para ver o que Deus vai fazer. Amados, é uma coisa muito importante que você entenda isto e para que você veja o quanto é importante. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Está na página 1513. Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros homens que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. 15, leiam comigo. Eis o que vos declaramos conforme a palavra do Senhor. Por ocasião da sua vinda ou da vinda do Senhor, nós, grife isto, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos dos mortos. Quando for dado o sinal, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Aqui vem a festa. Dos céus começa a descer o povão. Amém? O mundo está em festa. Os convidados para essa festa vão se alegrar. Diga amém? Vá de palma mesmo, porque vai ser uma festa tremenda. Vai ser a coisa mais linda. Estamos preparando para isto. Irmãos, a alegria, a bênção, a graça, afinal tudo, isto pode acontecer, segundo a Bíblia, de um momento para o outro. Quando vai acontecer? Eu não sei. No dia do Senhor. A Bíblia não fala nem o dia e não fala nem a hora, mas fala no dia. E como, segundo os dados deste dia,
Tudo indica, sem nada oficializar, mas tudo indica que será até o ano 2000. Então a gente está preparando não para o fim do mundo, mas para o fim das tribulações, para o fim do sofrimento, para o fim desta devastação que Satanás está fazendo. Estamos preparando para o começo da felicidade, para um novo céu, para a nova terra, irmãos, e é isto que vai nos acontecer, queridos. E a palavra de Deus diz, depois em Apocalipse novamente, no versículo 21, ele diz o que? Vi então um novo céu, uma nova terra, pois vi um novo céu, vi então um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar não existia. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, com uma esposa, que é claro, Nossa Senhora, ornada para o esposo. Ao mesmo tempo ouvi do trono uma voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, habitará com ele, e serão o meu povo, e do mesmo modo estará com ele. Então enxugará as lágrimas dos olhos, e não haverá mais morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Versículo 5: então o que está sentado no trono disse: eis que renovo todas as coisas. Digam comigo: eis que renovo todas as coisas. O que vai acontecer? Uma renovação. Uma renovação. Por isso você tem que estar com a Eucaristia, porque hoje é você que recebe Jesus, mas nesse dia é Jesus que recebe você. E Jesus vai receber aquele que tem o corpo dele com ele. E aqueles que não comungam esse corpo? Quem sou eu para julgar? Ele que sabe. Mas uma coisa eu sei: eu preciso estar sempre comendo da sua carne para me poder ressuscitar em Jesus Cristo. E é isso, e por isso que eu tenho gozo de celebrar a missa. Por isso que eu tenho gozo de participar desta igreja, porque eu tenho segurança que nela, através dos dados que a Bíblia nos dá e que a igreja nos dá, eu tenho a plena segurança de que eu estando em Cristo, lógico, Ele vai estar em mim. Mas qual é a prova que eu estou em Cristo? Aquilo que celebrei que Ele implantou. Eu não achei duro demais comungar. Eu não desacreditei da Eucaristia. O que é a Eucaristia? Um simples pão, não é? A olho nu é um simples pão. Mas se eu tenho fé naquele pão, deixa de ser pão, é o corpo. Então, como eu estou recebendo o corpo de Cristo, o corpo de Cristo vai me receber. Diga aleluia. Glória a Deus. É preciso ficar se batendo aí para administrar, para crescer. É preciso ficar brigando por causa de terra. É preciso ficar brigando por causa de concorrência, por causa disso. Parem disso, por favor. Vocês vão ficar brigando, chorando, leite derramado. Vai, endireita a vida, endireite seus caminhos, acerte suas contas, reduza teus bens, legaliza tua casa, tua família, teus filhos, porque esse dia vai acontecer. Passa o céu, passa a terra, mas minhas palavras não passarão. Quanto dia e a hora ninguém sabe, justo porque não sabemos que temos que preparar. Se eu soubesse quando viesse o ladrão, eu trancaria minha casa e eu montava guarda. Mas como eu não sei, eu tenho que pôr tramelas, tranca, e a qual é o homem forte que pode introduzir na minha casa uma vez que estás trancado? Eu fecho minha casa para o demônio, eu abro a minha casa para Deus, para celebrar com Ele, com o reino dele, com a Jerusalém. O que Deus veio fazer? Buscar o tabernáculo, buscar a igreja, buscar o que Ele deu para reinar com os homens no período de tempo.
Então ele veio buscar o que é dele. Se você é do tabernáculo, se você é da Eucaristia, se você é desta mulher vestida de sol, se você é desta igreja, vamos, meus filhos, vamos, levanta, vamos, fica de pé, vamos lá, vamos glorificar. Diga: Jesus, eu vou. Quem é que vai nesta barca de Jesus? Quem é que vai? Olha na barca. Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai nesta barca de Jesus? Quem é que vai? Amém? Você vai? Diga: meu irmão, eu vou, meu irmão. Ô, meu irmão, você quer ir comigo, meu irmão? Vamos festejar lá em cima com Jesus, com Nossa Senhora. E eu quero dizer a vocês que lá tem uma piscina. Nós vamos nadar no rio d'água da vida, encontrar com a Jerusalém Celeste, a Jerusalém Celeste conosco, amados. Isto vai ser muito importante. Você não quer que isso aconteça? Sim ou não? Sim! Então prepare o teu caminho. Além do Rio Azul, segura-me.
sua